Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos de volta aqui para mais um vídeo dessa revisão para a prova da Magistratura de São Paulo. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Aurélio Burré, eu sou professor de civil aqui da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, a EMERGE, e de outros cursos preparatórios. Então vamos continuar o estudo da parte geral. Uma dica rápida para vocês com relação à pessoa natural. O que eu quero falar com vocês nesse vídeo? Veja, pessoa é um gênero que engloba tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, porque a pessoa é o sujeito de direitos. Ou seja, tanto a pessoa jurídica como a pessoa natural são dotadas de personalidade jurídica, que você sabe é a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. E você não pode se esquecer nessa prova que existem os chamados entes despersonalizados, que, como o próprio nome diz, não são dotados de personalidade jurídica, porém, o ordenamento jurídico autoriza que eles pratiquem negócios jurídicos relativos à sua própria condição, à sua própria existência. Por exemplo, condomínio, espólio, massa falida. Não são pessoas jurídicas, nem o condomínio, nem o espólio, nem a massa falida. No entanto, esses entes despersonalizados, que não têm personalidade jurídica, podem eventualmente travar negócios na órbita civil, negócios que são atinentes à sua própria existência. O condomínio não pode titularizar relações jurídicas de direito do trabalho quando contrata empregados, não é sujeito passivo de tributos. O espólio não pode alienar bens do acervo hereditário? Sim, mas não são pessoas jurídicas, não são pessoas naturais, não são dotados de personalidade jurídica. E você sabe que capacidade jurídica é a medida da personalidade jurídica, é a maior ou menor extensão da personalidade jurídica de alguém. Então você tem a capacidade de direito, que sem sombra de dúvida, desde que você nasce, você já tem uma aptidão para contrair direitos e obrigações, e a capacidade de fato, que é a aptidão para contrair por si só os direitos e obrigações na órbita civil. E aí eu pergunto para vocês, quem não tem capacidade plena, quem não tem capacidade de fato, é considerado o quê? Incapaz. E os incapazes estão listados no artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Esses dois artigos sofreram uma intensa alteração por força da Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E agora você não vai errar na prova. Absolutamente incapaz, apenas os menores de 16 anos. Só existe absolutamente incapaz menor de 16. Se na sua prova aparecer em nenhuma hipótese é possível verificar um absolutamente incapaz maior de 16, tá certo ou tá errado? Tá certo, em nenhuma hipótese. Não existe absolutamente incapaz maior de 16 anos. Isso você já entendeu, você não tem dúvida. Apenas para lembrar que os relativamente incapazes do artigo 4º são os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Ébrio habitual é quem? É aquele que está tomado pelo vício do alcoolismo, tá certo? Não é aquele que se embriaga uma vez ou outra. Não é o ébrio eventual. No inciso 3º do artigo 4º, aquele que por causa transitória ou permanente não possa exprimir a sua vontade. Uma pessoa em coma, por exemplo, tem uma causa transitória que impede ela de exprimir sua vontade. Uma pessoa que está totalmente embriagada, que bebeu todas no carnaval, no Réveillon, pode momentaneamente perder a possibilidade de exprimir a sua vontade? Também pode. Então cuidado, porque o ébrio habitual é um relativamente incapaz, por força do alcoolismo. Agora, o ébrio eventual, se ele perder a capacidade de exprimir sua vontade, ele será relativamente incapaz por força do artigo 4º, inciso 3º. Tá certo? E o pródigo, artigo 4º, inciso 4º.
aquele que dilapida compulsivamente o seu patrimônio sem controle, né, atentando contra a sua própria subsistência. Veja, o pródigo ele é um relativamente incapaz e poderá ficar sob o regime de curatela. No entanto, o pródigo ele só não poderá praticar negócios na órbita civil sem assistência de seu curador se forem negócios relativos à disposição patrimonial. Os negócios de mera administração, o pródigo pode praticar sem assistência de seu curador. Então vamos lá. O pródigo não pode alienar, gravar de ônus reais, dar em hipoteca, por exemplo, prestar fiança, não pode transigir nem num acordo judicial sem assistência de seu curador, não pode emprestar, dar em pagamento, dar quitação, porque são atos de disposição patrimonial, tá certo? Agora, o pródigo pode pagar o seu condomínio, pode cobrar o aluguel e receber o aluguel de um imóvel que ele tem? Sim, nesse caso sim, porque são atos de mera administração. Pergunto para vocês, o pródigo pode celebrar testamento? Esse testamento será válido? Sim, porque apesar do testamento ser um ato de disposição patrimonial, é um ato de disposição patrimonial para depois da morte. Ou seja, não atenta contra a subsistência do pródigo. A preocupação aqui é proteger o pródigo e não os seus herdeiros. Tá ok? Outra pergunta. O pródigo pode casar sem assistência do seu curador? Pode, mas ele não pode celebrar um pacto antinupcial regulando o regime de bens. Tranquilo? Professor, e se um viciado em tóxico não tem qualquer discernimento, ele é um cracudo, está lá na Cracolândia, não consegue expressar a sua vontade, ele vai ser um absolutamente incapaz? Não. Absolutamente incapaz só os menores de 16. Se o viciado não tem qualquer discernimento, ele é um relativamente incapaz, ainda assim, tá ok? E professor, e os deficientes mentais? Veja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 6º que você vai ler. E você não vai ler só o artigo 6º, você vai ler o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 6º, o artigo 9º e o artigo 10 da Lei 13.146 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lá no artigo 6º é dito que os deficientes, sejam eles físico ou mental, são plenamente capazes, inclusive para casar, escolher o número de filhos, construir união estável, né, adotar, ser tutor e curador de alguém. Então, a princípio, gente, deficiente mental é plenamente capaz. Mas se o deficiente mental não puder exprimir a sua vontade, ele vai se enquadrar no conceito do artigo 4º, inciso 3º, aquele relativamente incapaz que por uma causa transitória ou permanente não pode exprimir a sua vontade. A princípio, o deficiente é plenamente capaz, mas se ele se enquadrar em alguma das hipóteses que faz qualquer pessoa ser incapaz, aí ele assim será considerado. Veja, um deficiente mental menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Um deficiente mental viciado em tóxico é relativamente incapaz porque é viciado em tóxico. E se ele não puder exprimir sua vontade por conta da sua deficiência, aí ele será relativamente incapaz. Por isso, o artigo 4º, inciso 3º, não erre na prova, tá certo? Então, se na prova disser, ainda é possível que um deficiente mental fique sujeito ao regime da curatela, seja interditado? Sim, se ele for um relativamente incapaz, não por ser deficiente, mas por apresentar uma daquelas causas de incapacidade relativa. Beleza, gente? Tranquilo. Agora, falamos da personalidade jurídica, da capacidade jurídica, mas o seu examinador ele gosta muito da legitimidade ou legitimação. O que seria isso? Legitimação ou legitimidade seria uma capacidade específica para certos atos, em que se exige a ausência de um impedimento na celebração do ato. Quer ver um exemplo? João tem 2 filhos, ele só tem um imóvel e 2 filhos. João pode vender o seu único imóvel para um amigo? Para o Mário? Pode. Pode. Ah, mas os filhos têm que concordar? Não. O imóvel é de João, ele faz o que quiser com ele. Ah, mas está acabando com a herança. Não tem herança, ele não morreu ainda. Ele pode livremente
dispor do seu patrimônio, desde que onerosamente, porque você sabe, se fosse uma doação, você só pode doar em vida até 50% do seu patrimônio. Mas compra e venda, ele pode vender o imóvel. Ah, entendi. Por quê? Porque João é plenamente capaz. Agora, João pode vender o seu único imóvel para o seu filho mais novo? Poder ele pode, mas ele só estará legitimado para o ato. Ele só terá legitimidade, só haverá legitimação aqui se o outro descendente concordar. Por quê? O artigo 496 do Código Civil vai dizer: na compra e venda de ascendente para descendente, essa compra e venda é anulável se não tiver a concordância dos demais descendentes e do cônjuge. Então aqui há um impedimento. Ele pode vender para quem ele quiser, mas se for vender para um de seus filhos, ele precisa do consentimento dos demais. Então ele só estará legitimado, só haverá legitimidade, que é uma capacidade específica para certos atos, se ele tiver a anuência, a concordância dos demais herdeiros. Tranquilo? Falamos de personalidade jurídica, falamos de capacidade jurídica e de legitimação. O que eu quero falar no próximo vídeo? Vamos falar de emancipação, tá? Mas antes do próximo vídeo, vamos fechar esse aqui falando do início da personalidade jurídica. Quando que se inicia a personalidade jurídica? Você tem duas teorias tradicionais, a teoria natalista e a teoria concepcionista, tá certo? A teoria natalista, como o próprio nome diz, vai se fundamentar na primeira parte do artigo 2º do Código Civil e vai dizer o seguinte: o início da personalidade jurídica se dá com o nascimento com vida. E quando que se dá o nascimento com vida? Com o primeiro ingresso de ar nos pulmões, com a primeira respiração. Então, veja, para a teoria natalista, o nascituro, ele não tem personalidade jurídica. O nascituro não é pessoa. O nascituro seria então o que para a teoria natalista? Parte do corpo materno. Se o nascituro não é pessoa, ele não tem direitos, tem apenas expectativa de direitos. Tranquilo? Beleza, essa é a teoria natalista. A teoria concepcionista. Teoria concepcionista vai dizer que o início da personalidade jurídica se dá desde a concepção, fundamento, segunda parte do artigo 2º. Ah, professor, mas o que seria concepção? A concepção se dá com a nidação, com N, nidação do embrião no útero materno. A partir dali você tem uma gestação viável. Então veja, se o início da personalidade jurídica se dá com a nidação do embrião no útero materno, com a concepção, o nascituro já é o quê? Pessoa. Se ele já é pessoa, ele já tem direitos e não mera expectativa de direitos. E nós temos uma série de exemplos. O nascituro pode ser donatário, o nascituro pode, portanto, receber doação, o nascituro pode ser herdeiro legítimo e testamentário, o nascituro pode pleitear o reconhecimento de paternidade ainda no ventre materno, artigo 1609, obviamente representado por sua mãe. O nascituro pode pleitear alimentos ainda no ventre materno, lei de alimentos gravídicos. O nascituro tem direito a uma gestação saudável e pré-natal, artigo 7º do ECA. Então são tantos direitos que a teoria concepcionista vai dizer: o nascituro já é pessoa. Qual teoria prevalece? Hoje, modernamente, a teoria concepcionista, mas numa prova não pode cair algo controvertido. Então, como é que o examinador vai cobrar? Ele vai dizer de acordo com a teoria concepcionista, de acordo com a teoria natalista, e vai dar as bases que eu passei aqui para vocês. É assim que se cobra controvérsia em prova objetiva. Tranquilo? Agora, fique atento. O STJ ele tende a ser concepcionista, já reconhecendo dano moral ao nascituro, aquele indivíduo que perdeu o seu pai quando ele estava na barriga da mãe e o pai foi vítima de um ato ilícito. Se ele fosse nascido já, ele não poderia pleitear danos morais? Então ele também sofreu danos morais enquanto nascituro. O STJ também já reconheceu, né, que é possível pleitear indenização do seguro DPVAT pela perda de um filho no acidente automobilístico, seja esse filho já nascido ou ainda no ventre materno, entendimento do STJ.
Então, o STJ tende a ser concepcionista. Inclusive, aquele que estava no ventre materno quando a sua mãe foi vítima de tortura durante o período militar, também pode pleitear danos morais como alguém que teria também sofrido tortura. E você sabe que o STJ entende que o direito de pleitear danos morais no caso de quem foi vítima de tortura durante o período militar, é imprescritível, ainda que tenha sido na condição de nascituro. Olha quantas informações aqui, fiquem atentos, porque isso pode cair na sua prova. Professor, existem outras teorias? Existem, mas essas duas são as que caem em prova, né? Desde que não diga qual está correta. O examinador vai cobrar o conhecimento delas, tá? Porque é controvertido o tema. Então, fechamos aqui o vídeo de hoje, falamos de muita coisa. A gente volta no próximo vídeo falando de emancipação e falando de direitos da personalidade, tá certo? O que eu queria falar com vocês? Se você quiser assistir outros vídeos e ficar sabendo no momento em que eu postar, se inscreva no canal e clique no sininho, na notificação, para ser avisado na hora que o vídeo entra no ar. Não deixe de me seguir lá no Instagram, que eu posto dicas também de direito civil, dicas de estudo. No Periscope, se você tiver o aplicativo, se não tiver, eu aconselho baixar também o Periscope. E também me adicione no Facebook, tá certo? Pedindo para eu adicionar no grupo Professor Aurélio Burrem, que eu boto conteúdo exclusivo também. E se você quiser saber mais informações sobre os cursos, os grupos de estudo fechados do Facebook, o Top Temas e o planejamento de estudos personalizado com cronograma diário de estudo voltado para carreiras jurídicas, é só mandar uma mensagem para o e-mail profaurelioburrem@gmail.com. Eu coloquei aí na tela para vocês. Tá certo, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!